Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco, soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do movimento do carro A, os estudantes observaram que, começando a nossa análise com o carrinho B, que do ponto de vista da montagem é um pouco mais simples, o que vai acontecer? Partindo do princípio da conservação do momento linear ou da conservação da quantidade de movimento, assim que o ar é empurrado num sentido, para garantir a conservação, o carrinho deve ser empurrado no sentido contrário. Então, nesse caso, na situação do carrinho B, para que haja a configuração apresentada, enquanto o ar é empurrado para a esquerda, o carrinho inevitavelmente vai ser empurrado para a direita. Tudo isso a fim de que haja conservação da quantidade de movimento. Como que eu posso garantir isso para você? Inicialmente, todo o sistema está parado, como é dito no texto, e assim que o fluxo de ar do ventilador fica permanente, o conjunto é observado, o movimento do conjunto passa então a ser observado. Segundo a conservação da quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento do sistema tem que ser igual a zero, ou seja, a quantidade de movimento final deve ser igual à quantidade de movimento inicial. Como inicialmente todos estão parados e após a aceleração do ar eu passo a ter a movimentação de uma massa de ar com velocidade e também a movimentação do barco com velocidade, inevitavelmente esses dois elementos massivos passam a se mover, portanto, em sentidos contrários, ou seja, se nós simplesmente analisarmos o que vai acontecer do ponto de vista matemático, o momento linear do ar, recebido pelo ar, passa a ser contrário ao momento linear recebido pelo carro, como consequência. Então, nesse primeiro caso, o ar se move para a esquerda, enquanto o carrinho se move para a direita. Fazendo a análise do carrinho A agora, o que vai acontecer é que enquanto o ar é impulsionado para a direita, esse mesmo ar toca a vela. Ao tocar a vela, é refletido no sentido contrário e, com isso, acaba trocando interação com a vela. Uma visualização de cima do sistema permite que esse fluxo de ar seja visualizado com mais facilidade. Enquanto o fluxo de ar, aqui nesse caso, é empurrado contra a vela do barquinho, mais ou menos dessa forma aqui, depois de empurrado contra a vela, inevitavelmente ele acaba sendo jogado no sentido contrário. Resultado disso, essa reflexão obriga a haver uma interação, portanto, entre o ar e a vela do barquinho. Com isso, provocando a aplicação de força sobre o barco, portanto, no sentido de empurrar o barco para a direita, portanto, temos força aplicada pelo ar de forma a empurrar o barco para a direita, enquanto o ar, por sua vez, é empurrado no sentido
contrário. Então, nesse caso, o que acontece é que o ar acaba sendo empurrado no sentido contrário. Então, de um modo diferente da situação anterior, mas com interações que acabam gerando efeitos muito próximos, o barco é empurrado para a direita, enquanto o ar é defletido para a esquerda, fazendo, portanto, com que o ganho de movimento do carrinho seja também para a direita. Logo, os dois se movem para a direita. Porém, no caso do carrinho A, existe também a se considerar um evento de colisão. Essa colisão, inevitavelmente, faz com que haja perda parcial de energia. Então, nessa posição, se nós temos uma colisão entre o ar e a vela, haverá então perda de energia que poderia ser utilizada como energia cinética, o que faz inevitavelmente com que na situação B o aproveitamento de energia cinética seja maior do que na situação A, ou seja, a velocidade do carrinho em B deve ser maior que a velocidade do carrinho em A, mas nas duas situações os carrinhos viajam para a direita. Portanto, a alternativa que indica para a gente esse comportamento sugerido é a alternativa B.